Aleluias. Quero te invitar a abrir tua Bíblia no livro de 2 Samuel, te convidar. Estou querendo falar em espanhol, nem falo. Oh, Jesus. 2 Samuel, capítulo 10. Essa história tem, durante algumas semanas, essa história tem sido ministrada ao meu coração. E o Senhor tem falado comigo. E hoje eu tenho certeza que o Senhor quer falar com a igreja também. Amém. Amém. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1, disse assim. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Depois, eu escutei uma misericórdia. Amém? Amém? Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas faleceu, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei com Anum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Anum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas influenciaram o rei, questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas para mais tarde destruir-nos. Considerando esse argumento, Anum decidiu prender os mensageiros de Davi e mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e o despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhe mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, essa história fala de que o rei Davi, ele quis ter misericórdia de um povo que era inimigo. E é assim, querido. Nós temos que entender que desde o princípio, apesar de Deus ser amor, união, mas desde o princípio o Senhor, ele fez alguns tipos de separação. Quando Deus cria o mundo, ele faz separação do céu com a terra, né? Ele faz separação da alma com o espírito. Então, existe coisas, vou colocar coisas, coisas é muito interessante. Existem certas coisas que nós não podemos misturar. Aonde a gente queira unir, não tem união, não existe união. Davi era o lado de Deus, vamos colocar assim. E logo, Anum era o lado do inimigo, o lado do mundo, né? Davi era o homem regenerado, o homem transformado, e Anum era o homem que ainda não tinha conhecido Deus. Davi era o filho, Anum era a criatura. E Davi quis se misturar, quis ter amizade, quis ter compaixão. Mas aí o que aconteceu? Ele manda os seus soldados para ir lá fazer, né, uma moral com Anum, para consolar e tudo. E o que eles fazem? Ele corta a metade da barba desses soldados de Davi. Ele corta a metade das vestimentas desse soldado de Davi. Quando nós queremos, às vezes, ter união com algo que não existe união, nós ficamos com isso, um lado sim e outro não.
E o interessante é que, escute, olha que interessante, que quando Davi vê que eles estão daquela forma, eles retornam para Davi. Eles retornam para Jerusalém. Eles retornam para o lugar da paz. Mas Davi fala, não, você não vai ficar no lugar da paz. Você vai ficar em Jericó até você ser restituído. Porque Jericó estava, para quem não sabe, Josué tinha destruído as ruínas de Jericó, e ele disse que maldito seria aquele que reconstruísse Jericó. E Jericó estava em ruínas, Jericó era uma cidade em ruínas. E ele disse, não, você vai ficar aqui, dentro dessa cidade em ruínas, até que cresça o outro lado da sua barba. E às vezes nós queremos voltar para certos lugares sem estar restituído. Nós não queremos ficar no tempo em Jericó, porque Jericó também significa lua, e lua tem fase. Nós não queremos passar o processo das crises, né? No processo de hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus, hoje eu estou muito crente, amanhã eu não estou muito crente. Existe um processo na nossa vida que são processos de crises, são os processos de Jericó, são os processos de fases. E às vezes a gente já quer diretamente ir para Jerusalém sem estar restituído. Mas Davi, ele ensina que ele ensina através dessa parábola, dessa palavra, que não, ele não aceitou esses dois homens como eles estavam, com um lado cortado e com o outro não cortado. Ele disse, não, você vai primeiro ser restituído. Você vai primeiro ser trabalhado. Você vai primeiro ser restaurado. Aí depois você vai voltar para esse lugar. Deuteronômio 29. Coloca para mim, filha. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer algo lindo hoje aqui. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciamos na prática todas as palavras desta Torá, lei. Às vezes nós queremos os conhecimentos ocultos, mas nós não queremos a revelação. Só que a palavra do Senhor ensina que os conhecimentos ocultos pertencem a Deus. E o que pertence a nós? A nós pertence a revelação, querido. O que é revelação, pastora? Ora, revelar é quando algo está... É como se fosse assim. Tanã, a cara da pastora, como é que será? Como é que será? Revelou. Isso é revelação. Ou seja, algo que você não sabe, tem um véu, tem algo ali tampando, e de repente, se descortina, se abre, você passa a ver. O que é revelação, pastora? É como Jó. De ouvidos eu te conhecia. Mas agora o quê? Os meus olhos te veem. Então nós não precisamos querer conhecer e estudar a Deus. Deus não se estuda, querido. Deus se revela. Se você querer estudar a Deus, você vai ficar louco, meu querido. Vai ficar louco, amado de Jesus. Mas Deus, ele tem que ser revelado. Você não queira meter Deus goela abaixo nas pessoas. Não vai acontecer nada. Jesus, o Cristo, precisa ser revelado. E como Deus é revelado? Deus não é revelado quando nós estamos
o tempo todo em Jerusalém de maneira desconcertada. Por isso que o Senhor fala, eu te levei para o deserto. Eu te levei para o deserto. Para quê? Para que eu pudesse ser revelado a vocês. Foi no deserto que Deus se revelou ao povo dele. No deserto ele se revelou por meio de uma nuvem. Ele se revelou por meio de uma coluna de fogo. Ele se revelou por meio do maná. Ele se revela a nós. Ele se revela a nós quando nós estamos enfermos. E o médico diz que não, e Deus diz o sim. Ele se revela a nós. Quando nós, no momento de angústia, nós clamamos ao Senhor e nós vemos que não é com os nossos olhos olhando aos montes que vem o socorro, mas o nosso socorro vem do alto, do Deus que fez os céus e a terra. Só que qual é o nosso maior erro? O nosso maior erro é que nós queremos os conhecimentos ocultos. E a Bíblia está falando que os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, o nosso Deus. E que nós temos que parar de buscar os conhecimentos ocultos e parar e desejar que o Deus seja revelado em nós. Desejar ter uma experiência com o Espírito Santo. Desejar sentir a presença de Deus. Desejar ter algo diferente do Senhor. Porque é isso que faz com que permite com que a barba comece a crescer. A roupa que foi cortada de um lado comece a ser tirada aquela vergonha e colocada uma nova roupa, uma nova vestimenta. 1 João. Capítulo 5. Versículo 3. Nós abrimos o culto falando de amor. E olha que interessante. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Vai. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. O que é fé? Fé é a certeza de algo que você ainda não tem. A convicção de algo que ainda não está nas tuas mãos, mas que você sabe que já é teu. Aleluia. Amém. Talvez você não tenha Jesus ainda assim, pegando nele, tocando nele como tocou Tomás. Mas você tem uma fé que ele está em você. Amém. Glória. Você tem uma fé que o Espírito Santo vive dentro de você. Amém. E por causa dessa fé, você consegue vencer o mundo, vencer as dificuldades. Porque todas as coisas podemos em Cristo que nos fortalece. Vai. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim que há três proclamam testemunho, siga. O Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Não aceitemos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que ele é a própria afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus, ou que faz mentiroso,
porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca de seu Filho. O que a palavra está querendo ensinar para nós? Que isso só é possível se nós temos revelação e não conhecimento, querido. Amém. Se Jesus se revela para nós, nós vamos crer nele. Mas se Jesus não se revela para nós e nós buscamos conhecimento, o que a Bíblia falou, o que está querendo interpretar isso, interpretar aquilo, nós vamos querer estar em Jerusalém com a barba cortada na metade. E hoje o Senhor está dizendo, tenha uma experiência comigo. Amém. Aleluia. Volte à essência da adoração. Volte para Jesus. Volte a querer, a desejar. Será que você deseja falar em línguas, você que não é batizado com o Espírito Santo? Será que você tem desejo das coisas espirituais? Porque se você começar a ter desejo das coisas espirituais, Jesus, o Cristo, vai começar a se revelar a você. E a revelação de Jesus é maior do que o conhecimento, é maior do que você ficar fazendo cursos, é maior do que você ficar ouvindo explicações em YouTube, é muito maior, querido. Você está meia hora no teu quarto, na presença do Senhor, é maior. É. Sabe, o Espírito Santo tem falado comigo a respeito dessa palavra. Às vezes nós queremos enganar a Deus, burlar de Deus. Às vezes nós dissemos, não, vou ganhar fulano. Eu vou sentar lá porque eu quero ganhar ele. Cuidado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5. É 5, Jesus. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 9. Paulo ensinando a igreja, tá? Não é Cristo, mas é Paulo. E está na Bíblia. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos e aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saíssemos do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. A Bíblia aqui está sendo bem generosa, ela está falando imoral, mas tem versão que fala fornicário. Porque você sabe o que é fornicação, querido? Relação sexual fora do casamento. Ah, mas eu moro junto. Mas é minha companheira de toda a vida, não está casado? Que ligares na terra será ligado no céu. Não firmou o papel diante da lei? Fornicação. Pecado. Está errado. Tem que se consertar. Aí você quer sentar junto para tentar. Pode ser que a sua barba seja raspada. E aquilo que você quer fazer como Davi, você quer ter comunhão com o rei. Mas entenda algo, o rei está com o coração fora.
Por isso que existe tanto crente caído. Por causa do conhecimento. Querer conhecer as coisas ocultas de Deus. Está com a mente toda louca. Cheia de ideias. Mas sem experiência nenhuma com a presença. Aleluia. Sem revelação nenhuma do Cristo. Jesus quer se revelar nesses tempos e para essa geração. Amém. Glória. Só que Ele precisa colocar em nós sede e fome por Ele. Amém. Aleluia. Sede e fome por Ele, querido. O pastor falou quarta-feira sobre o profeta Abacuque, quando ele fala: Senhor, faz os meus pés como os dos servos, como o da corça. Por quê? Porque ela anda mais no alto do que na terra. É um passo na terra e o salto dela é mais para o alto do que na terra. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer te tirar das coisas terrenais e te colocar nas coisas celestiais. Porque as coisas terrenais são passageiras, mas as coisas celestiais são eternas, querido. Ei, você tem que parar de se importar com a conta que você tem que pagar amanhã. Ah, mas se eu não pagar, pastora, querido, se você começar a ter experiências com o Senhor, você pode crer que o Senhor, Ele abre uma porta onde não existe. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Eu vivi num tempo de criança em que a gente não tinha nada e de repente vinha alguém, fazia uma compra e entregava para a gente comer. Porque a gente não tinha nada, mas a gente estava ali junto com a minha avó, orando e adorando ao Senhor e clamando ao Senhor e feliz na presença dEle, porque nós estávamos buscando mais as coisas dEle do que as coisas terrenais. Quando você para de buscar as coisas terrenais e começa a buscar as coisas divinas, as coisas celestiais, quando você começa a ter uma expectativa, então as coisas começam a mudar na tua vida e as coisas terrenais começam também a serem acrescentadas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. A cura vai vir, o milagre vai acontecer. A porta vai se abrir. Só que você precisa ter mais sede e fome para que o Cristo seja revelado na tua vida. Amém. Nas nossas vidas. Aleluia. Você precisa parar de querer ter compaixão de Anum, querido. Davi estava com compaixão de Anum. Ei, para de se preocupar com Anum, porque Anum só vai raspar a tua barba, só vai você fazer ficar com vergonha. Se você parar de se preocupar com Anum e passar a se preocupar com as coisas celestiais, com as coisas do Cristo, parar de se preocupar com quem é invejoso, com quem está falando mal de você, com quem está te tacando pedra. Se você fizer como Estevão, querido, sabe quem era Estevão? Um diácono cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali falando do Senhor, porque ele tinha a oportunidade de falar de qualquer outra coisa, mas ele estava falando de Jesus, ele estava falando do Cristo. A Bíblia fala que os homens pegaram pedra e começaram a apedrejar ele, mas ele não olhou para as pedras, ele não começou a chorar e dizer: ai, estou morrendo, vou morrer. Não, ele olhou para o alto, porque é do alto que veio o socorro. E a Bíblia diz que Jesus estava de pé, olhando para ele. Eu creio que Jesus falava: uau, uau, Estevão, meu filho, eu estou se revelando ainda mais a ti. Jesus quer se revelar na tua vida como nunca antes. Se você o buscar.
Isaías 52 diz assim, ó. 52:1. Desperta, desperta e coloca as tuas vestes de força, ó Sião. Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa. Portanto, nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti, regue-te e assenta-te, ó Jerusalém. Liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Porque assim declara Yahvé: foste vendidos por nada e serei resgatados sem pagamento de dinheiro. Pois assim diz o eterno Deus: no princípio o meu povo desceu ao Egito para habitar, e a Síria oprimia sem razão. O Senhor indaga: e agora tenho eu aqui, pois o meu povo, levado sem motivo algum, os seus dominadores zombam dele, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Porquanto o meu povo conhecerá o meu nome, naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu, falo. Quando Jesus se revela a ti, Ele te dá algo chamado, algo profético, Ele te traz num ambiente profético. Que é um ambiente profético, é o ambiente que você sai do véu e você entra no sobrenatural e todas as coisas começam a ser possível. E ninguém fica com a mulher de profeta, querido. Aleluia. Ninguém fica com a mulher de profeta, ninguém fica com nada de profeta. Assim que você tem que parar com as coisas, porque ninguém fica com nada que é de profeta. É, pastora, é. Jesus, onde está isso? Deuteronômio 20. Vou ter que abrir. Gênesis. Alguém sabe quando Deus devolve a mulher do profeta? Gênesis 25, 20. Gênesis 27. Graças, filho. Coloca aí. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Gênesis 27. 20, versículo 7. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é, e intercederá para ti, para que vivas, mas se não devolveres, sabeis que certamente morrerás com todos os teus. Quando Jesus é revelado para você, você não precisa se preocupar com perdas. Não haverá perdas quando Jesus é revelado para ti. Ninguém fica com nada de profeta, querido. Ninguém fica com nada de profeta. Quando você está no ambiente profético, não é que você é o profeta. Mas você está no ambiente profético, então ninguém vai ficar com nada teu. Pare de se preocupar com as tuas coisas. Comece a se preocupar com as coisas celestiais. Comece a se preocupar com a revelação do Cristo na tua vida. Se Jesus começar a ser a tua realidade, tudo vai mudar, querido. É por isso que Paulo fala: eu sei ter, eu sei não ter. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Cristo vive em mim, já não vivo eu estimo tudo como lixo para ser achado em Cristo. Cara, Paulo começa a falar essas coisas e diz: uau, por que ele está falando tanto isso? É porque Jesus se revelou a ele conta, ele fala: olha, eu estava num lugar lá, caminho de Damasco, e de repente Jesus se revelou a mim. E eu fiquei cego.
Porque às vezes é necessário que os seus olhos carnais não vejam, para que os seus olhos espirituais passem a ver. Por isso que tem coisas que às vezes o Senhor permite que você pare de entender ou de ver. Às vezes Ele te faz surdo, mudo, cego. Fez Zacarias mudo. Não entendeu as coisas do Espírito, ficou mudo. Jesus quer se revelar à igreja. Amém. Te convido a ficar de pé. Cantarás. Se você anelar hoje, só uma experiência com o Cristo, algo vai acontecer na tua vida. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje. Coloca para mim Ageu capítulo 2, versículo 4. O Senhor quer profetizar algo sobre ti hoje. Ageu capítulo 2, versículo 4. Todavia diz Yahvé: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegure Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabelecerei convosco quando deixaste o Egito, o mundo, quando você deixou de estar lá fora, quando você decidiu entregar a tua vida, o teu ser, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. E por certo, se existe alguém aqui que ainda não entregou-se completamente a Jesus, que ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar. Se você não fez isso ainda, se você quiser fazer isso, levanta a tua mão, pida para algum diácono se acercar a você, e ele vai fazer uma oração conjuntamente contigo, porque ainda dá tempo. Jesus Cristo está voltando e Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Vou pedir até que você me entregue. Vai. Volta para mim. Pois esta é a aliança que estabelecerei convosco quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Não temais. Não temais. Diga a tua alma agora. Não. Diga a teu corpo agora. A essa dor de cabeça, diga assim, ó, não temais. A essa dor na coluna, diga não temais. Não temais, o Espírito Santo está em ti. Vai. Pois assim promete Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Vai. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trairão para cá os seus tesouros. Encherei essa casa com o cabode. Glória, assegura o Senhor dos exércitos. Se você pedir para Jesus se revelar na tua vida, se você pedir para o Cristo se revelar na tua vida, se você começar a pedir mais as coisas celestiais, virá a glória de Deus, se aparecerá sobre ti a glória de Deus, descerá sobre ti a glória de Deus.